Meu nome é Cícero Antônio da Silva. Nasci na Massaranduba em 10 de abril de 1950. Meus avós, avós parte de materno, parte dela, era Manuel Bispo da Silva. Tem um terreno lá no pé do Morro da Massaranduba, que hoje é parte desse terreno lá da construção do Morro Santo. E parte da minha mãe, ou parte do meu pai, era do Itapicuru, Antônio José da Silva, também o nome do meu pai, ele tinha. Mas eu não conheci nenhum dos dois. A mãe, Virgínia Regina Teixeira, a mãe da minha mãe. A mãe do meu pai, eu não sei o nome, porque ela morreu muito nova e ele falava pouco dela também. Aí eu não sabia, não. Minha mãe, Josefa Regina Teixeira, meu pai, Antônio José da Silva. A minha mãe é da Massaranduba, da família mesmo da Massaranduba, família Gal, família humilde lá da Massaranduba. E o meu pai é do Itapicuru. A minha mãe, ela foi viúva, ela casou com um cidadão do Sítio Coati. Com 2 anos de casado, ele morreu afogado numa cacimba do seu Manuel Leão. E aí ela ficou com 18 anos, viúva, mãe de 2 filhos. Aí casou com meu pai em 1949, em 1950 eu nasci. Agricultura, tanto meu pai como minha mãe. E a minha mãe era dessas pessoas muito assim, que fazia muita coisa. Além da roça, que a gente tinha terreno lá no sítio, eles tinham terreno lá. E ela, além da roça, a gente plantava fumo, mandioca, tinha 2 terrenos. Um ali onde é aquele loteamento Flor de Maria e o outro lá no pé do morro. Então a gente plantava fumo no terreno de cá, do Flor de Maria, e no de lá a gente plantava mandioca, feijão, milho, essas coisas lá no de lá. Então a gente trabalhava assim. Aí a minha mãe era o orgulho, né? Aí ela tinha, além da roça, ela tinha uma vendazinha, um negocinho de vender cachaça, cocada, abacaxi, essas coisas. E ela ainda tinha mais outra coisa, ela fazia assim, no verão, ela fazia panela de barro, que a gente chamava louça, né? Era considerado chamar louceira, que hoje é artesã, né? Então ela pegava, mandava tirar barro na mangabeira lá e vinha ou numa carroça ou num jumento lá e ela molhava o barro, fazia panela, aí queimava no domingo, quando era na segunda-feira, encostava a carroça de burro lá, enchia de panela e vinha aqui para a cidade para vender as panelas. Eu admirava muito a minha mãe, o jeito dela. Meu pai era trabalhador, mas a decisão mais era dela. Quem tomava a decisão era ela e era corajosa. Infelizmente morreu nova. Era Maria do Carmo da Silva e Manuel Juvino da Silva, filha do primeiro marido da minha mãe. Aliás, a minha mãe teve 16 filhos. Mas só ficou 2 vivos. 2 vivos por parte do meu pai e 2 por parte do outro marido dela. O mais velho é Manuel Juvino da Silva. E vem eu depois e por último José Antônio da Silva. Esses estão em São Paulo. Até ela morrer. Ela morreu nova. Minha mãe morreu com 40 anos de idade. Ela morreu com 40 anos de idade e o meu pai ficou. Aí o meu pai arrumou outra família, se juntou com outra mulher e teve mais 5 filhos da outra família, né? Um é Maria Cícera da Silva, a gente ajudou a criar. Outra é Josefa, outra é Quitéria, e outra Cineide. E o outro era Francisco. Esse Francisco era o mais novo, uma criança. Foi criado pelo pai e a mãe do Coronel Pedro. Ele ficou quando meu pai morreu, ele tinha 2 anos de idade.
Ele se juntou com uma mulher, chamava Odócia. Problema de coração e um problema de fígado, rim, negócio assim, mais ou menos. Naquela época era meio difícil a medicina até avançar para se descobrir uma doença. Você já sabe que não era fácil, né? Hoje nós já temos dificuldade, né, com todos os recursos de medicina que a gente tem. Naquela época era difícil, né? Eu tinha 19 anos quando ela morreu. Dela morta, tenho tudo, toda a lembrança, porque eu era um dos filhos, todos os filhos, ela se dava bem com todos os filhos que queria, mas eu fui um dos filhos mais vivido com ela, assim, que estava em tudo com ela, então conheço passo a passo disso aí. Tentei lutar, nessa época eu já estava trabalhando em oficina e eu fiz o que pude para ajudar, para tentar salvar ela, mas não teve jeito. Morreu no Pio 12. O enterro dela foi no Dia das Mães mesmo. Ficou marcado, Casa de Taipa. Casa de Taipa, até quando ela morreu, mesmo depois, até quando meu pai morreu, ainda era Casa de Taipa. Era uma casa pequena, tipo chalé. Ela não era muito pequena, era comprida, com um corredor no meio, 3 quartos de lado, e era assim, Casa de Taipa. Um mercadinho do César, lá depois, no mesmo prédio, número 135 lá. É hoje então, o local da casa mesmo, onde eu nasci. Tudo piso de barro, terra batida. Brincadeira, jogando bola, brincadeira dentro da classe mesmo, lápis dançar, não sei o que, essas coisas. Sempre houve essas brincadeiras, né? Chimba, pronto, você não vê mais chimba nem pinhão, não vê mais não, é difícil demais. Na escola é dificilmente mexer com chimba, pinhão, essas coisas. Agora, no sítio lá, tinha cabra que no verão só era o que fazia. Era jogar pinhão ou jogar chimba, que fazia uns pinhão de goiabeira, que o bicho cantava só a gota quando jogava e jogava em cima do outro, que às vezes pegava aquele prego do pinhão, bico, e laxava o outro pinhão. Moradores, naquela época, aqueles proprietários mais antigos, como o seu Pedro Tertuliano, que é até avô do Marquinhos do Acobol, tinha um Manuel Guilherme, chamava Manuel Senhor, Luiz Guilherme, João Pereira, Zé Vermelho, Antônio Pedro. Já tinha muita gente, já. Mesmo na minha época, eu criança, mas já tinha muita gente morando lá. Foi um sítio antiquíssimo, a Massaranduba. Tinha muita Massaranduba lá, madeira. Massaranduba até, se você pegar um computador, hoje não grifa mais. Mas antes, o Massaranduba madeira, ela é feita com cedilha. E a Massaranduba lá é com 2 S. Você botar ele quando você digitava com 2 S, ele grifava o nome. Hoje não grifa mais. Acho que o sistema aprendeu a reconhecer. Mas o nome Massaranduba madeira mesmo é com C cedilha. Porque tem muita coisa nessas questões de registro, né? Por exemplo, uma palavra, giral do Ponciano, é com G de gato, né? Mas o nome giral mesmo é com J. Giral é onde o cara faz numa casa, aí tem um lugar de guardar as coisas, aí bota uns pau no chão, a prega, com as forquilhas, bota uns em cima e arma um bocado de madeira em cima para guardar coisa em cima, chama giral, sabe? Então, giral, o giral em si é com J, e giral do Ponciano é com G, que foi registrado com G e pronto. Naquela época o pessoal fazia casa de taipa, chamava de casa de taipa, né? Levantava madeira, botava as madeiras pesadas, que aguentava peso, ali em cima, depois botava o que eles chamavam enxumento, que eram uns pau, e botavam as varas de lado amarrado com cipó, e depois no dia estava toda armadazinha pronta, assim, aí fazia uma festa, chamava um bocado de gente lá para fazer a tapagem de casa, que eles chamavam. E fazia barro e juntava o pessoal tudinho para tapar
a parede, pegar o barro no chão e botar naquelas varas para ir tapando até chegar à altura da parede. No final, quando o encerramento, faziam sempre uma festa, um pagode, uma gota, e tocava lá dentro. E o cara pisando, e assim apilava o piso e pronto, já ficava ali só para botar as portas e o pessoal cuidado para morar. Essa é a casa da gente mesmo, eu não lembro quando foi feito, que eu já nasci nela, mas eu vi muitas casas lá de Taipa, nessa época tinha muita lá, aí eu acompanhei muitas dessa aí, fui para muito chamar tapar de casa, era uma festa de tapar uma casa. Era o mesmo pagode, esse pisado, repisado, que os caras batem com o pé no chão com força mesmo. Hoje a gente vê essa música, era falando em pagode, mas ninguém vê, mas naquela época era pisando mesmo, o cara tocava e um negro tocava no pé, danado mesmo, sabe? Como fosse um coco de roda, né? Mas era um repisado da gota no chão e apilava o terreno todinho. E tinha camarada ali que era famoso para repisar. O meu sogro mesmo era famoso para repisar nesses pagodes, né? Era cantado. Tinha o pessoal lá que cantava, né? Iam para lá e faziam aquela festa aí. Nessa época, dificilmente, porque tinha um sanfoneiro lá, chamava João Matias. Esse faleceu há muito tempo. Esse morava lá na divisa com o sítio Carrasco. Mas os caras inventavam qualquer coisa para bater lá, que era para dançar. Se não tivesse sanfona, eles inventavam outra coisa lá, um pandeiro, um tambor lá e se danava lá. O mais era tambor e pandeiro. E os versos de todo jeito. Verso toda a vida eu fui rindo, não aprendi nenhum verso não, mas era verso mesmo. Você ia para meia-noite, tinha tapas de casa, festa dessas aí, que ia para 3, 4 horas da manhã. Bebida, os cabas tomando uma e repisando mesmo no chão. Todo mundo ajudava. Nesse caso aí, não tinha mão de obra paga não, era feito à vontade, um ajudava o outro. Era mais humanizado, que precisava hoje isso funcionar. Ainda existem lugares por aí que o pessoal faz. Eu fui uma viagem para Cascavel, no Paraná, e lá deu um vendaval no dia que a gente estava lá e desmanchou 140 casas. Não desmanchou tudo, mas voou telhado. Essa telha americana quebrou a pedra de gelo, chama chuva de pedra, de granizo, né, que a gente chama hoje. Quebrou. Quando vem quebrar uma telha dessa americana, né, tem que ser uma pancada danada. Esbagaçou a maioria das casas lá. Eu estava nessa época fazendo uns trabalhos de cooperativismo e estava com 16, numa coordenação com 16 pessoas. Aí pronto, fomos lá visitar esse conjunto lá, esse loteamento lá. E lá estava o presidente da associação, reuniu o pessoal e a turma dividiu as turmas, um estava ajudando uma casa de um, outro ajudando de outro, tudo a custo zero, só a despesa, a alimentação, essas coisas e pagamento não, só entre eles mesmo, solidário um com o outro. Pois é, essa do Paraná foi em 2006, então está bem recente, né? Estudei, eu comecei a estudar na Massaranduba, ali a gente chamava Igrejinha, ali na Igreja Santa Menina, na Escola Municipal Dr. Guedes de Miranda. Era ali de frente à Igreja da Santa Menina, ali, para cá do posto Massaranduba. Aí dali eu fiz, naquela época, o ensino primário chamava, você ia para a escola, aí o primeiro ano, que era correspondente ao Jardim Infantil hoje, você ia no ABC. ABC era um livretezinho pequenininho, que ainda hoje tem na livraria para vender. Aí você passava o ano no ABC. Depois, no outro ano, aí era a cartilha. Aí tinha diversos nomes, tinha a cartilha do povo, vamos estudar, tinha N nome de cartilha, né? Aí só depois de fazer a cartilha é que você ia para a primeira série primária. Quer dizer, esse papel do ABC e da cartilha fazia o papel da alfabetização no jardim infantil de hoje, né, que a gente vê. Então fazia isso. Dali, naquela época, depois você fazia a primeira série primária, segunda primária, terceira, aí tinha o exame de admissão ao ginásio. Aí você ia como se fosse um vestibular hoje.
se você passasse ali na admissão ao ginásio, você ia fazer a primeira série ginasial, segunda ginasial, terceira ginasial, quarta. Depois de quarta é que você ia para o segundo grau, que a gente chamava na época o científico. Então eu estudei lá, depois eu parei de estudar por umas razões lá, praticamente financeiras, que eu estava vendo que a minha mãe estava se sacrificando para me manter na escola e eu não queria o sacrifício dela. Ela era analfabeta, meus pais eram analfabetos, né? Então todo pai que é analfabeto, ele não quer que o filho seja analfabeto, né? Então naquela época nós não tínhamos energia lá. E aquelas pessoas mais velhas, a maioria era analfabeto, a maioria. Aí resultado, né? Havia aquele livrinho de literatura de cordel, né, que chama. Aí eu comprava, eles compravam, aí vinha aquela turma lá para a casa da minha mãe, de noite, que era para eu ler o livrinho aquele Pavão Misterioso, Creus e Angelita, não sei quem lá, mas aqueles nomes que eles colocaram naquele livro de literatura de cordel. E muitas vezes eu ia sair de casa, aí chegava a turma com um livrinho na mão que era para eu ler. Aí naquela época eu aprendi a ler pivete, logo, aí juntava, aí eu ficava, para satisfazer a eles, eu ia até meia-noite lendo aquele romance, que a gente chamava romance, né? Aí lendo aquele livrinho, o pessoal ficava aí, tirava um dia para ir para lá. Aí a minha mãe era o orgulho, né? Não era só ler, como escrever também. Juntava tudo, quem tinha uma carta naquela época era difícil, não tinha negócio de telefone, né? Aí a comunicação do pessoal era através de carta. Aí lá em casa era uma atrás da outra, né? Carta para São Paulo, mais para São Paulo, pessoal de fora assim. Aí sempre a Arapiraca teve essa tendência de imigrar muita gente para São Paulo, né? E aí aquele pessoal mandava a carta de lá para cá e vinha para eu ler a carta ou escrever a outra respostando, né? Chegava uma hora que eu já escrevia uma carta, diga logo o que é que você quer, que eu já fazia a carta assim mesmo, porque ele dizendo eu já desenvolvi o tema e entregava a carta lá. Mas questão de família, recomendação, quando estavam doentes, avisar, ou quando estava passando alguma dificuldade por alguma coisa, avisar o parente que estava lá para o sul ou sudeste do país. Eu procuro muito também ser muito simplista nessas coisas, sabe? Morreu uma pessoa ali para eu dizer outra pessoa, o cara nem tem susto. Eu falo com a facilidade que o cara, quando já ouviu, que eu aprendi nas cartas. Tinha coisa que às vezes o cara pedia, já era com negócio de namorada, dessas coisas, aí ele dizia que quando, se tiver alguma coisa, não fale não, para de que vai inventar qualquer coisa. Aí eu tinha uma coisa que o povo não podia saber ali, eu sabia da vida do cara, aí eu vou aqui no banheiro, vou não sei aonde e tal, e enrolava e acabava não lendo a carta, mas o dono sabia que já era combinado para eu não ler a carta, para ninguém saber da história dele, né? Só ele. Aí depois eu li a carta só para ele. Tinha palmatória. Palmatória, o nego levava a palmatorada, tinha alguns professores meio carrasco que dava palmatorada para inchar a mão. Só errar. Todas, não precisa desobedecer nada. Toda escola tinha como hábito dar aula de matemática dia de sábado. E matemática, aí pronto, aí pegava, começava conta de multiplicar e dividir. Eu lembro como hoje, eu levei um bolo só, eu nunca fui muito de apanhar assim. Gravou na minha cabeça, eu levei um bolo que fazia assim, fazia a pergunta a você. 5 vezes 5, aí você não respondia errado. Se você respondesse certo, tudo bem, aí já perguntava a outra pessoa, outro número. Aí se você respondesse errado, aí eu perguntava a ele respondia. O último que acertasse, aí dava bolo em tudinho, lá. E quando não era o professor. Aí eu lembro que o professor perguntou 7 vezes 7. Aí eu errei.
Não lembro nem foi o que eu disse. Aí errou todo mundo. Aí quem deu o bolo foi o professor, um bolo infeliz. Digo, ô filho da pé, né? Bolo da gota, bolo bom. Palmatória redonda assim, meu amigo. Tinha que botar ela aqui no ombro aqui e juntava com força. E aí eu ainda lembro que depois eu já tinha aprendido a ler e juntaram uma turma, tinha uma escolinha lá, e que não era nada oficial lá no sítio, né? E a gente tinha um professor dando aula lá. Depois ele teve que sair, aí eu fiquei dando aula à turma lá, sabe? E aí eu nunca gostei desse negócio de bolo, né? E quando eu estava com outro professor, aí um camarada lá metido a saber demais e lá e tal, todo cheio de coisa. Aí toda hora que ele errava, eu dava bolo. Aí eu tinha pena de dar bolo devagarinho só para bater mesmo. Aí ele bata com força, que quando chegar a minha vez eu bato. Aí eu ia diminuindo. Aí ele ficou insistindo, aí passou o dia. No outro dia ele com a mesma coisa de novo, na outra aula novamente. Cheguei, peguei a palmatória assim, aí juntei com força que a lágrima desceu dos olhos do cara, que inchou a mão. Aprendi naquela época, não dá mais para esquecer não, né? Mas naquele tempo era ruim. Era ruim porque é o seguinte, você pegava conta de multiplicar por 12 algarismos, 12 letras para você calcular, e com prova real. Aí hoje você está fazendo um negócio, o cara acostuma com calculadora telefônica, que qualquer 3x3 o cara está olhando na calculadora, não é, né? Mas naquela época, você pegar uma conta grande por 12 algarismos de multiplicar, para você calcular tudo, e depois tirar a prova real, que é o inverso, né? Como eu falei que eu fui para a escola com o ABC, aí foi uma turma lá, uns na cartilha já e outros no primeiro, era mais adiantado, né? No primeiro ano eu saí do ABC, a professora botou uma cartilha, eu terminei a cartilha e fui para o primeiro, já terminei o ano junto com os de primeiro ano. E isso ali na igrejinha, na escola onde eu estudei ali, só estudei com uma professora, era Ivonete o nome dela, uma pessoa muito boa, família tem esse Benjamin Freire, o nome da rua, Benjamin Freire, né? Ela era sobrinha dele lá, ela era aí da banda das Matas, não sei qual era a cidade, São Miguel, não sei onde era, mas ela veio para ir para dar aula e ficou morando lá, e era gente muito boa, ela dava aula lá, o meu período foi com ela. Tinha 2 casas de farinha na Massaranduba. Um era de um tio meu, de um Cícero Gal, que tinha essa casa de farinha, e era também a minha mãe, ele quem ajudou a criar a minha mãe, que a mãe dela morreu, e o pai dela morreu. Quando o pai dela morreu, ela tinha 5 anos de idade, e quando a mãe dela morreu, ela tinha parece que 9 anos, parece que era assim, então ela ficou sem pai, sem mãe. Aí um tio meu criou, esse tinha uma casa de farinha, Cícero Gal, era uma casa de farinha, e tinha outra casa de farinha que era do senhor que me tirou a foto do enterro aí, que colocou a cruz lá no morro, Manuel Teodósio, conhecido como Manentonho, Manuel Teodósio dos Santos, e conhecido como Manentonho. Dessas 2 casas de farinha, sabe, viveu muito tempo, agora não era casa de farinha motor, era casa de farinha, um veio, né, uma roda grande, não sei se você já ouviu ela, uma roda grande, bem grande mesmo, ela devia ter 1,5 metro de diâmetro, mais ou menos, ou quase 2 metros, com a corda, aí tinha o caititu lá na frente, ficava uma distância como daqui naquele sofá, aí ficava 2 homens pegando no veio aqui e girando aquela corda, e o bicho de moer a mandioca, o caititu tá lá na frente e a mulher servando, chamava servar mandioca, era o nome que eles davam o nome, não sei por que servar, porque era ralar, né? Eles chamavam fulano tá servando mandioca, então ali era moendo a mandioca ali, depois o outro processo de prensa, para imprensar, para torrar no forno, era chamava rodo também. O forno sempre foi de uns tijolos de barro, e botava a massa ali dentro, e botava fogo e ia empurrando a massa, mexendo até
a massa secar. Naquela época eles tinham essas casas de farinha e o pessoal, os proprietários, o povo que plantava mandioca, na época queria fazer farinha, marcava o dia que estava desocupado e levava a mandioca para lá para fazer a farinha. A gente e a minha mãe, quando botava para fazer farinha, passava uns 2 meses fazendo farinha direto. Porque a mamãe fazia plantar um bocado de mandioca mais avultada, né? Aí eu ainda lembro muito que às vezes ela chegava, ele lá me chamava Cicinho, aí Cicinho, pega a bicicleta, vai chamar fulano, dava o nome de umas 4 pessoas para pegar, para arrancar mandioca. Aí papai dizia, mas como é que você vai arrancar mandioca se não tem dinheiro para pagar o povo? Deixa comigo. Aí eu ia lá, chamava, eles pegavam na semana, na terça-feira, arrancando mandioca, ele botava para fazer farinha. Quando era na segunda-feira, mandava eu pegar uma carroça de burro, botar 10 sacos de farinha, levar para a feira, vendia a farinha e pagava os trabalhadores, que continuava trabalhando até terminar de tirar a mandioca. A cultura, só pouca gente ali plantava mandioca. Mandioca foi muito discriminada. Quando o fumo começou a dar um certo lucro, que mandioca é uma questão que tem em todo canto, acredito no mundo inteiro, mas no Brasil tem em todo canto, né? Uma cultura indígena praticamente de origem que os índios que inventaram, mas a mandioca ela dá em todo canto, não se dá muito em brejo, mas era discriminado naquela época, que não dava dinheiro, que dava dinheiro era fumo. Então o fumo, você em outubro acabou o serviço do fumo, só fica quem vai curar fumo, aí fica ali, mas fora disso não tem mais o que fazer. Ali naquela época, quase todos os moradores, os proprietários da Massaranduba, era um lobby deles terem uma casa, 2, 3, 4, 5, 8, 10 casas de morador. Que o cara vinha, trazia, naquela época trazia muita gente, você pode olhar na sua faixa de idade, tá o grosso de Arapiraca, assim, mas na minha época, o pessoal que era na idade que eu estou hoje, ainda a idade de vocês, a maioria era de fora. A maioria era da Paraíba, Ceará e Pernambuco. Tinha pouca gente aqui de Sergipe. Agora, quem fez, você pode olhar, se você procurar, eu acredito que hoje em Arapiraca, 70% do povo de Arapiraca hoje, quando você pergunta os pais, é de uma dessas 3 regiões, ou Ceará, ou Paraíba ou Pernambuco, que vinham para aqui para trabalhar na cultura do fumo, e aí virava morador. O cara tinha uma casinha de morador, dava para ele morar, ele não pagava aluguel, mas ficava com compromisso de trabalhar ele. Quando era no verão, aí que terminava o serviço do fumo, alguns arrumavam alguma coisa aqui, quase tinha pouca coisa para fazer no verão. O restante, o cara ia para as usinas, cortar cana, essas coisas. Até teve uma época que saiu uma matéria na revista Veja, que o fumo de Arapiraca comprava escravo para os canaviais. Saiu essa matéria na revista, não lembro qual foi o ano, por conta disso aí, que os caras vinham, trabalhavam aqui no período da colheita do fumo, ganhavam razoavelmente, mas daqui não queriam mais voltar para o lugar deles. Aí ia para as usinas, aí só voltava para aqui no tempo do inverno. Às vezes ia só e às vezes ia com a família. A maioria ia só trabalhar lá e deixava a família morando aqui. Ele recebia o dinheiro, apenas o compromisso deles era de trabalhar a pessoa, que eles não iam trabalhar a qualquer pessoa se ele morava numa propriedade de um, mas recebia como qualquer outro, né? Entendeu? Um compromisso que ele não estava livre para trabalhar onde ele quisesse, né? É a legislação trabalhista, né? Aí os camaradas vinham morar numa casa e tal, e depois entravam na justiça quando criaram que essa lei da CLT, Consolidação da Lei de Trabalho, foi criada ainda no governo de Getúlio Vargas. Isso em 46. E pelo ministro do Trabalho na época, que era o Tancredo Neves, na época. Aí foi quem criou a lei, mas ela vem, regulamenta uma parte, fica outra e tal. Quando levaram para a prática mesmo do direito trabalhista, propriamente dito, aí os camaradas, alguns, nem todos, mas alguns aproveitavam e botavam o dono daquela casa
na justiça para receber indenização pelo tempo que ficou ali morando, cuidando da casa, não sei o quê. Aí pronto, os outros vizinhos foram vendo aquilo e foram derrubando as casas. Acabou, não tem hoje uma casa de morador. Lá na Massaranduba havia uns 5, 6 proprietários que todos, que menos tinha 3, 4 casas. Casinha pequena. Mas dava para o cara criar família, comendo uma batata, um feijão, uma coisa lá, e já tinha um lugar de morar, né? Naquela época nós não tínhamos energia lá também. Já tempo depois é que o seu Valdomiro Barbosa, num processo de extensão de energia, aí botou, a energia era, os caras contratavam e pagava aquela rede. Os próprios se juntavam, ele financiava para 10, 15, 20 anos, sei lá, e botava a posteação com a rede e tudo, e instalava nas casas do pessoal ali. Aí os proprietários se juntavam e compravam aquela direito naquela linha, eles botavam aquela. Então a Massaranduba foi colocada a princípio até ali para cá do Flor de Maria, depois puxou mais para frente antes do segundo baixio, depois puxou para o final da Massaranduba. O fumo sempre deu mais lucro, né? A gente mesmo naquela época, nós, a pivetada, aquela folha de fumo que caía do varal, bucha, né? Que não sei se você conhece muito fumo, bucha. A gente, cada um, além da roça do pai ou da mãe, ele juntava um pouquinho de folha, saía madrugadinha, pegava uma folhinha, botando num canto. No dia de vender aquela folha, vendia a dele também. Era um troquinho que ele pegava para... Olha, o fumo é uma atividade que tudo do fumo é para ontem, não é nem para hoje. O fumo não espera por nada. A atividade de fumo para você fazer hoje, se você passar 3 dias sem fazer, você tem problema com a sua produção. Então, não era peso, era aquele compromisso de ter que fazer. Não tinha como deixar para mais tarde. Já a mandioca não. Você limpou, o resto com muita gente não se dava, e começou também o uso de agrotóxicos, né? Alguns venenos, tinha gente que não se dava com veneno e amarelava, às vezes ia sem comer ou qualquer coisa assim. Mesmo recente, em 2004, eu plantei fumo de uma empresa de Santa Catarina, no Universal Livre Tabacos, e toda semana eu pagava em torno de 60, 70 diárias de trabalhador por semana. E tinha um pessoal que vinha fazer manoca de fumo, que eu pegava aqui na Brasiliana e levava. Ele levava um pacote de confeite assim grande, para quando começava um enjoo do fumo, chupar um confeite. Eu nem sabia daquilo ali. E o cheiro é forte, né? O cheiro é forte mesmo, né? Tem gente que fuma, tem gente que não fuma, né? Na época, Arapiraca, na década de 70 para 80, ela desenvolveu muito. Logo cedo, ainda no final da década de 50, veio para aqui a Souza Cruz. Instalou ali, perto do Eldorado aí, mas depois a Souza Cruz desativou. Aí deixou o Amerino Portugal aqui, beneficiando. Mas aqui nós chegamos a ter, na época em Arapiraca, 18 firmas de beneficiamento de folha de fumo. Então trouxe muito dinheiro para Arapiraca. Muito, você vê uns armazéns que nesse da Carajás era da Fumex ali, né? Então nós vendemos muito folha de fumo para eles ali. Então fumo era um troço que dava dinheiro. Por não dar lucro para o produtor. Agora, para os intermediários, os que compravam para vender, isso aí ganhavam dinheiro. Os caras que ganhavam dinheiro, a nossa comunidade tinha alguns produtores de fumo que eram um pessoal mais ou menos de situação de vida boa. Mas a maioria não tinha nada, né? Esse que tinha, mesmo tendo dinheiro, eles eram obrigados botar a mão na massa, porque fumo não espera por ninguém, tem muita coisa. Correria grande na época de colheita de fumo, é uma desgraça mesmo, não dá tempo a ninguém não. Eu ainda lembro que eu não tive muita experiência de trabalhar eu nunca trabalhei em roça de ninguém, só ia trabalhar com os meus pais. Mas ainda lembro que um cidadão que
pai da mulher do Zé Livino. Zé Livino. Morava aqui na Pedro Nunes. Você não conheceu o irmão do Duca? O Arlindo? É. Então ele tinha um salão e um dia me chamou para ajudar a virar umas folhas de fumo. Menino, não tinha quem aguentasse lá dentro. Então fui um dia e digo, olha, tô fora disso aí. Que uma coisa é trabalhar lá na roça, se cuidar só daquela folhinha sua. Outra coisa é o cara encher um armazém de folha de fumo, mas lá esquenta que chega a pegar fogo. Ela fermenta mesmo que chega a pegar fogo. Aí quando você mexe, a fumaça sobe. Aí pronto, quem tá ali dentro, o pulmão que aguenta, né? Ah, lembro tudo. O sítio aí, todo o sítio tinha destaladeira de fumo, cantavam muito, era um divertimento danado, né? Já do meio pro fim, mesmo com fumo, estava mais fácil da gente tirar o fumo na cidade do que lá no sítio. As mulheres já não queriam muito mais fazer, mas a cidade, como o povo tem outras atividades, a gente trazia muito fumo para fazer nas casas. Trazia o fumo e eles faziam, destalava, juntava, a gente vinha buscar, pesava, pagava, vinha buscar o fumo para casa. E se a gente deixasse lá, ficava pouca gente para fazer e acabava, eles chamavam salgar o fumo. Salgar é aquele que fica de um dia para o outro. No outro dia, o cara não conseguiu fazer à noite. E tinha uma das figuras que era enrolador de fumo, que fazia o rolo nas bolas de fumo, né? Esse, coitado, só começava depois que o pessoal já estava perto de largar. Aí ele começava a fazer o seguinte, aí todo mundo terminava de destalar seu fumo, pesava e ia embora e ele ficava enrolando o fumo, ia para 2, 3 horas da manhã. Ali ele chamava moeiro, o cara pegava um pouquinho de fumo, dava na mão dele, para ele fazer o giro na corda de fumo. Tem que saber fazer. Então isso aí sofria, mas era... E pagavam razoavelmente bem, também eles ganhavam bem o pessoal. Quase todo mundo fazia o que eles chamavam derradeiro dia de fumo. Aí geralmente matava um animal, um porco, um bode, cachaça e tal. Aí... E a Massaranduba sempre foi um sítio de muita gente farrista e de beber muito, sabe? Ali... Eu digo brincando que ali só tinha um sino que não bebia. O resto, que era de boca para baixo. O resto que tivesse bebia, não tinha. Eu mesmo, quando eu bebia a primeira vez, já tinha 20 anos. Mas a maioria dos camaradas começa logo novo, tomando uma. Animados, os caras são danados. Então ali era um lugar de gente farrista. E principalmente uma família que tinha lá dos seus Zé Vermelho. Zé Januário, filho, até o menino perguntou por eles. Zé Januário, e chamado Zé Vermelho, e esse foi o primeiro produtor de Arapiraca que conseguiu fazer 1 milhão em fumo. Chama 1 milhão naquele tempo, ninguém sabe nem o valor dessa moeda, e foi o primeiro de Arapiraca, que ele trabalhava com o Valdomiro Barbosa. O Valdomiro comprou um terreno e deu para ele tomar conta. Deu a ele, que ele já trabalhava muito tempo com ele, e aí ele era muito farrista, e além de farra com o povo, era festa toda, política também. Tinha o deputado Claudenor, que sempre toda semana ia lá, e aquela coisa toda Então eles eram muito farristas, mas quase todo mundo ali gostava de farrar e fazer o derradeiro de fumo. Era pouca gente que não fazia. Então... Os proprietários mais fortes, né? Olha, algodão sempre foi trabalhado assim em Arapiraca, plantando consociado, ele junto com fumo. E dava bem. Era uma lavoura fácil, limpa, uma lavoura que você amanhecia o dia sem dinheiro, dava um pulinho na roça, pegava um bocado de algodão, já trazia para a rua, trocava por dinheiro, vendia, já ia comprar sua carne, suas coisas. Então, a maioria plantava algodão, mas ele não era o carro-chefe. O carro-chefe era o fumo. Uma vez que quando o fumo entrou em declínio, começou a cair, aí, sabe, quando está acontecendo essas coisas, começa a surgir alternativa, né? E aí começou a criar um projeto de algodão, de plantar algodão aqui, fizeram um projeto bem feito, botaram um bocado de gente para plantar e tal, pegar um financiamento do banco, mas esse não deu certo, deu errado. Apareceu a praga do bicudo,
que veio e o pessoal não estava acostumado a trabalhar com ele, que o bicudo a gente não sabia, ele aparece na roça, ele pica a maçãzinha de algodão, quando ele está pequenininho, do tamanho de uma cabeça de fósforo até a cabeça de um dedo, assim, o tamanho. Só que quando aí o besouro vem, coloca, pica aquela e solta lá dentro. Com o tempo ele desenvolve aí a maçãzinha de algodão vai crescendo e depois de um certo período de tempo, aí ele desenvolve uma lagarta dentro. Quando ela já está grande, perto de amadurecer para abrir o algodão, aí ela cai. Aí é quando o cara vê cair, larga veneno. Desde que o bicudo que picou ali já está no inferno para lá, foi embora, né? Deixou a larva dele lá e foi embora. Aí o cara larga veneno e não serve. Não serve porque o bicudo não está mais ali. Então, o único caminho que se tem é erradicar. Mas para isso o cara tem que aprender, ter alguma capacitação, né? Então, chegou uma hora que, por experiência, eu tinha um terreno lá no sítio, ali perto do morro, e eu arrumava o pessoal, arrendava para o fumo. E aquelas pessoas, eu percebi que aquelas pessoas que terminou o fumo, plantou algodão, mas não zelou mais da terra, o mato tomou conta, cresceu o mato e cresceu o algodão florou e colocou a maçãzinha, o algodão abriu muito. E aquele que zelou direitinho perdeu todinho. Porque deu para se perceber que o tal do besouro não se dá muito, tem que ter alguma barreira que atrapalhe ele, né? E segundo os técnicos, diz que quando ele dá aquele, ele atinge um raio de 100 quilômetros naquele meio. Agora ele é tolo nesse sentido. Se você pegar, vamos dizer, o veneno e botar nos canteiros da carreira de algodão, bota 2, 3 aqui, pode deixar 2, 3 no meio e botar de novo lá na frente, ele não atinge as outras. Já tem uma praga do fumo que deu um tal de um pulgão do fumo, que esse, se tiver 100 carreiras de fumo, você botar em 99, vai ficar pele. E outra não espera. Quando sai um veneno que chamava Tamaron, não sei se você ouviu falar, uma desgraça, que o que morreu de gente aqui não estava no gibi com ele. Ninguém tomou dele, sem contar com os que se envenenavam na roça. O cara tomou dele, ia tomar, não contou história não, morreu. Agora só matava essa praga ele. Depois desenvolveram outro veneno, que esse outro nem tem cheiro, nem mau cheiro, nem nada, é tranquilo, e você bota e dura 90 dias, praticamente 85, 90 dias sem dar a praga. E esse outro você tem que botar toda semana. Toda semana. É difícil, não tinha aplicador, gente que quisesse botar e tal. E o má costume, aí eu era presidente da associação lá na Massaranduba, e a gente recebeu uns kits de EPI, né, para passar veneno. A gente fez uns cursos de capacitação lá com o pessoal da UNEAL, na época era FUNESA, e a orientou, e a gente ganhou uns kits, e bota, luva, não sei o que, tudinho, mas para os caras usar, meu irmão, era ruim demais. Um dia eu tinha um trabalhador passando um veneno lá na minha roça, e eu cheguei lá, ele tá sem camisa, com pulverizador nas costas, vazando o veneno, esse tal do Tamaron. Aí, rapaz, aí o EPI na cabeça do canteiro lá. Ele só tinha calçado as botas e o restante estava lá. Ele disse, rapaz, viste essa roupa aí? Aí, ó, viste, porque se o pessoal do Ministério do Trabalho andar por aqui, vai dar dor de cabeça aqui. Aí, vista. Aí ele não deu ouvido. Foi lá, voltou com a bomba e eu saí. Quando eu voltei, ele estava do mesmo jeito. Mas, rapaz, bote a roupa, tal. Ele deu outras, foi umas 2 vezes, voltou. Quando voltou, tirou a bomba, botou no chão aqui. Se você quiser que eu faça, deixa eu fazer do meu jeito. Se não quiser, pode tomar conta e faça.
Foi logo. Como ele sabia que nem o fumo podia esperar, aí eu saí e deixei ele fazendo do jeito que ele quis e pronto. Então era difícil você tirar mau costume de gente. Então, EPI é como um capacete de moto. Se deixasse o camarada à vontade, ninguém usava. Né? Que ela é incômodo, né? Você bota um capacete, fica incômodo demais, com dificuldade e tal, mas quando acontece um acidente sem capacete, fatalmente é difícil escapar, né? Eu comecei em 66 a trabalhar com mecânica, quando eu vim para cá. Não, quando eu comecei com 15 anos, eu já morava na Massaranduba e vinha ou de carro ou de bicicleta, todo dia. Eu vinha mais o Zé Vermelho, chama Zé Januário Filho, que tinha o apelido de Zé Vermelho. Ele botou uma oficina ali, nessa rua, que tem nos fundos do Pronto Trauma, que foi entre o posto Mazarope e essa rua, no fundo dessa igreja do Mormon. Aí ele botou uma oficina ali, aí eu vim trabalhar com ele. Depois ele mudou a oficina para Santana de Ipanema, eu fui com ele para Santana. Comecei a aprender alguma coisa lá. Depois ele foi para Santana, não deu certo. Aí voltou com a oficina, aí eu voltei para a roça de novo. Quando é no outro ano, além no final do ano, um rapaz que chamava até Francisco, tinha o apelido de Chico, tinha uma oficina ali naqueles armazéns onde é da Coagro, mas mudou para Marechal, aí me chamou para trabalhar lá. Aí praticamente o que eu aprendi em negócio de lanternagem, pintura, essas coisas, aprendi lá com ele. Com esse nego Chico, né, que chamava Chico, não era um moreno, gente boa. É um nego de ouro, que eu nunca vi um cara tão bom que nem ele era, sabe? Rapaz, sai algumas ferramentas de acordo com a evolução dos carros, mas o processo praticamente é o mesmo. Processo de pintura, de lanternagem, porque lanternagem é um serviço artesanal. Você nunca faz 2, 3 remendos igual, sempre um é diferente do outro. Um carro enferruja aqui, outro enferruja ali, um carro bate na frente, outro bate de lado, outro bate no teto, outro vira, quer dizer, então é coisa que você tem que improvisar para fazer o serviço. E as ferramentas, o serviço vai exigindo que você tenha ferramenta para aquilo ali, mas tem que usar a cabeça para fazer. Deu já uma escassez na profissão, principalmente lanterneiro, funileiro. Ferrugem sempre teve. Os carros de antigamente eles enferrujavam mais do que os de hoje. Com exceção, eles tinham a lataria mais forte, mais dura, mais grossa. Mas o pessoal, para ganhar tempo na economia de combustível, começaram a fabricar carro com a lataria mais fina. Reforçava os cantos de pegar peso e o restante era fininho mesmo. Esses carros de hoje, qualquer um deles, você pode pegar com a mão, numa parte que não tem uma resistência por trás, apertar com força que você afunda a lataria. Qualquer um, os carros de hoje. Só que eles também protegem a lataria com anticorrosivo para não enferrujar fácil. Aí, de qualquer maneira, hoje, os carros de hoje enferrujam menos do que antigamente. Os carros daquela época, né, porque vai sendo por década, né, tem umas décadas que os carros avançam mais, outros menos, até eu peguei no meu telefone e andei gravando, pegando carro antigo, né, para ficar como lembrança, que hoje carro chama atenção, carro novo não chama a atenção de ninguém. Mas aqui, os meninos aqui na oficina, mas se tiver um carro velho arrumado aqui, os caras passam, só falta quebrar o pescoço olhando. E carro novo pode ter 20 aí, os caras passam nem olham, porque não chama a atenção. Agora, quando você vê um carro velho arrumado, chama. Então, naquela época, as fábricas de automóveis só eram a Chevrolet, a Volks, a Mercedes, a Fiat veio depois, não havia Fiat, né? Era a Chevrolet, a Mercedes, a Volks e a Ford. E a Willys. Então, aí cada um desses tinha os seus tipos de carro, né, para trabalhar. No caso da Willys, era um carro que vendia muito.
E a Ford também vendia muito, então eram os carros que tinha, né? Na época era Jeep, depois veio Rural, depois veio a Aero Willis, era um carro bom, que você não vê nem usado em canto nenhum, mas eu não sei como tem um carro muito mais velho do que o Aero Willis rodando por aí, mas é uma raridade você ver um carro daquele em algum lugar. O Aero, e era carro bom, Aero Willis e Itamaraty, bom mesmo, sabe? Então, eram os carros que dominavam a praça. Aí veio o Cinca, né, que já foi, a Cinca botou para fabricar o Cinca Chambodes, Mitsubishi. Depois, já no final, ela mudou para o Dodge Dart, Dodge Charger. Aí, quando ela parou. Não, mas o cabine da Cimeia, ela não tem bom não. Quem mexe com óleo, que eu mexia mais com lanternagem de pintura, então a gente se suja menos. Agora o óleo, meu, é um bicho infeliz, tem que ter. Eu tinha parado de estudar com 16 anos, voltei com 26 para fazer a 8ª série. Sabe? Como eu falei que começava com o negócio de alfabeto, cartilha, mas já quando eu voltei, já estava funcionando essa lei 5692/71, que foi votada em 71, que regulava o ensino de primeiro e segundo grau. Vim fazer. Paralelo a isso, havia um projeto educativo de supletivo que chamava Projeto Minerva. E aí eu ia um dia para o Colégio Bom Conselho e um dia para o Hugo Lima para o Projeto Minerva. Um dia, porque nessa época tinha muita gente do Bom Conselho e eles criaram uma organização de você ter um dia hoje e amanhã, aí o outro dia você podia não ir, era intercalado, né? Aí deu para organizar que o dia eu ia para o Bom Conselho, outro dia para o Projeto Minerva. Aí fiz as provas, passei. Aí logo em seguida eu fiz contabilidade, eu tinha a ideia de botar um escritório que eu mexi muito tempo, quando era moleque novo, ajudando, escritório de contabilidade. Aí, eu nunca me paro numa coisa só, sempre tem alguma coisa a mais para eu estar envolvendo para ocupar meu tempo, né? Aí, depois eu fiz contabilidade lá, depois em seguida eu fiz o pedagógico, havia o curso pedagógico, ainda nível médio. Aí passei em 3 vestibular aqui. Mais um eu estava em Recife, na época de fazer a inscrição, perdi a inscrição. A matrícula, aliás. O outro eu estava em São Paulo, também perdi novamente a matrícula. Aí o outro já fui para a faculdade com 40 anos já. Aí fiz estudos sociais, naquela época havia licenciatura curta, com geografia e história. Logo em seguida vinha licenciatura plena em educação moral e cívica, que era uma matéria ainda do regime militar, né? E aí logo em seguida, quando a UNEAL botou o primeiro curso de história, específico de história, algumas pessoas migrou para o curso de História, porque só era complementação de disciplina, né? Aí fiquei de História, fiquei uns tempinho dando aula, depois eu passei um tempo no Detran, eu era chefe de licenciamento do Detran, lá na direção do Detran, mas eu era indicação política, que foi o Demurê que me indicou. Quando ele caiu lá, aí quem bota cai tudo, que nem um pano de arame, né? Fui do Conselho Local de Saúde e fui do Conselho mesmo Municipal de Saúde. Fui uns 4 anos do Conselho Municipal de Saúde. E ainda hoje estou no Conselho de Desenvolvimento Rural, mas eu estou como secretário até o final desse mês. O secretário do Conselho Rural, eu acredito que hoje, das máquinas da secretaria que precisou de aprovação do Conselho, eu acredito que 90% fui eu que fiz as atas da secretaria. E o Conselho é voluntário, ele não ganha dinheiro, né? É só para
para trabalhar mesmo. Então eu fui pelo conselho, eu ainda fui para Brasília, um encontro passamos 4 dias lá com o Conselho Nacional de Saúde, lá na CONTAG, com a conselheira, o vice-presidente da USP e uma turma grande lá. Passamos 4 dias discutindo as questões da saúde, mas esse era que daqui mesmo só foi convidado eu, porque foi a CONTAG que criou esse movimento, mas tinha que ser as pessoas que fossem indicadas pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Aí eu era do conselho, mas indicado pelo sindicato. Fui convidado só eu do conselho, né? Não foi convidado do conselho, teve conselheiro de todos os estados brasileiros, mas todos que eram indicados pelo sindicato, que era para discutir a forma de educação ou de saúde na cidade e no campo, né? Eu ainda estou no conselho ainda. O conselho é lei, tem poder deliberativo, aí não pode acabar não. Eles querem socializar, eu às vezes eu digo que isso é só para dizer assim, eu não errei sozinho, porque às vezes eu digo brincando que conselho, desculpa até a expressão, e eu peço que quem ouvir isso aí não vá dizer que eu estou criando medidas pejorativas às pessoas, até brincando que é como função de nego da festa, é o primeiro que chega, o último que come e ainda é responsável por as coisas que se somem, que é o conselho de qualquer entidade. O conselheiro não pega no dinheiro, não determina os gastos, e quando alguém da direção lá faz alguma coisa, que soma o dinheiro, aí o conselheiro não viu, chama o conselho, que é o responsável. Entendeu? Eu digo essa brincadeira, mas é assim, né? Então você não toma decisão, o dinheiro que vem é gastado lá por cima. E aí quando dá errado, o conselho entra na conversa, né, eu passei uns 5 anos dando aula de cooperativismo, associativismo e mecânica de automóvel na Fundação Monsanto. Depois a fundação fechou e eu fiquei fazendo fora de Arapiraca, era chamado, às vezes ia para Feira Grande, Giral, Craíbas e tal, mas eu muito atarefado também, que eu trabalhava e tinha roça para cuidar. Foi nesses anos também que eu estava plantando o fumo de uma empresa lá de Santa Catarina, Universal Livros Tabacos, e aí o fumo toma conta do tempo da gente, né? Aí eu passei esse período dando aula, a fundação fechou, depois o Dudu me chamou para ficar fazendo pela Unamar, essas capacitação. Aí depois acabou, parei com essa situação. Então nessas atividades eu me envolvo muito. Aí fui presidente da associação da Massaranduba comunitária. Eu fui para Goiânia, fui para a CONAN, lá em Goiânia, que é uma confederação das associações. Depois, pelo conselho, eu fui para Brasília uma vez. Pelo sindicato, eu fui 2 vezes. A feira, Arapiraca sempre teve uma feira volumosa. Isso, no passado, não foi ainda do meu tempo, que a feira mais velha de Arapiraca foi a do Canaã. O povo de Arapiraca, a feira de Arapiraca era maior, do Canaã era maior do que a feira de Arapiraca. Mas quando eu me entendi de gente, aí nós íamos às vezes para o Canaã, mas a feira de Arapiraca já era maior, não era menor do que o Canaã. Então, mas era aí no comércio mesmo, a feira da Rua do Comércio, chamava Feira dos Viados. Chamava esse negócio de Lagoa dos Viados, veio depois com a história, né? Mas que os caras chamavam Feira dos Viados, chamavam lá com os viados ali. Esse é uma comunidade velha, né? Que é até uma distorção que muita gente... nós estamos hoje indo para Arapiraca, os 100 anos, né, de Arapiraca, mas para muita gente, eu sei que as pessoas que estudam
sabe que não é assim, que entre a vinda de Manuel André para Arapiraca e a emancipação política duraram quase 70 anos, né? Duraram quase 70 anos. Então, mas muita gente pensa que começou ali na emancipação política, né? Tem 100 anos Arapiraca. Então a gente tem história como ali o sítio Carrasco, aquela festa do Carrasco. Me parece que a primeira que foi feita, que é a comunidade quilombola, né? Foi em 1903, a festa do Carrasco. Então você só vê que, ó, quantos anos levou para a cidade ser emancipada, né? De novo, né? Então, como a gente pertencia ao Limoeiro e tal, aí muita gente, e sei que as pessoas que, como eu disse, que estuda sabe que não é, mas muita gente pensa que Arapiraca começou naquela época. Meu pai mesmo disse que conheceu Arapiraca com 4 casas, né? 4 casas, dizia onde eram as casas, mas eu já conhecia ali aquele centrozinho ali da Praça Marques, ali Manuel André, já estava tudo cheio de casa, já não tinha mais. Não era como a de hoje, porque hoje a proporção é grande, né? Mas era como se tivesse hoje. Tem as mesmas coisas que tem praticamente hoje, tinha na época, só com uma quantidade menor, né? Proporcional o número de visitantes. A outra coisa de Arapiraca, era no centro, e tinha outra coisa. A maioria de calçado, confecção aqui os comerciantes eram de Palmeira dos Índios, né? Pouca gente tinha banca aqui mesmo, os daqui. Aí de calçado, o domínio maior era de Palmeira dos Índios, pessoal. Palmeira já era desenvolvida em relação a Arapiraca, era pequena, né? Palmeira sempre teve um domínio maior, eles se julgavam também mais civilizados também. E o comércio dominava. Até tem uma história aí que eles tinham. Essa enronha até se reflete hoje no futebol, né? ASA e CSE de Palmeira dos Índios. Mas isso é uma coisa antiga, né? E tem uma época que os palmeirenses colocaram que chamava Arapiraca terra de corno. E isso durou muito tempo, e se botavam uma cabeça de um boi com 2 pontas num gigante de um caminhão e vinha com feirante para vender produto em Arapiraca. E para não dizer que estava não chamar os cabos verbalmente de corno, estava entrando com as pontas para mostrar que era de Arapiraca. Aí, naquela época, o finado Luiz Pereira chamou um delegado que chamava aqui em Arapiraca Zé Macaco. Eu ainda conheci esse campo, quando eu conheci ele não era mais delegado, tomava uma da gota. Um moreninho, bem pretinho ele, pequenininho. Aí chamou o Zé Macaco, você toma providência para acabar com esse negócio dos caras de Palmeiras chegar aqui e chamar Arapiraca terra de corno. Aí o Zé Macaco montou uma barreira de polícia aqui, aí na Danco, por ali assim. Aí todo caminhão que vinha de Palmeira carregado pega o cabo, uma pisa no motorista e nos caras que vinham vender os produtos. Aí prender. Aí não tinha comunicação, telefone para avisar, e só esperava os caminhões chegando. Isso foi meu dia de pisa. E pronto, com isso acabou. Isso, segundo algumas informações, a trecho ali ainda chama Sítio Macaco, né? Ali ainda muita gente chama Sítio Macaco. O nome foi exatamente disso, porque o delegado era Zé Macaco e o macaco era a polícia. O cara, os macacos estão ali, não vão. Então, desse dia em diante, os cabos de Palmeira tiveram mais cuidado de fazer isso, mas teve que haver uma medida meia dura para funcionar, para eles acabar com isso. Aquela rua ali do comércio e ali do cartório do seu Pedro Cavalcante, sempre que era considerada a Feira dos Peixes, ali até a Rua 15.
Ela naquele trecho sempre foi grande. Ali pela Praça Mara, que era muito pouco, não havia muita feira. Havia algumas coisas ali. Logo na época a minha mãe vendia panela, já ainda tinha ali pela o lado do cartório da Lourineto por ali. Mas depois foi, à medida que a feira foi crescendo, os organizadores foram mudando, e a verdade é que na feira deixou de se instalar nada, praticamente nada. Desde que fizeram o mercado público lá na frente, ali onde acabou, onde tem aquele estacionamento, que ali pelo calçadão, ali pela Praça Marques, não tinha mais feira. Acabaram a feira ali. Lá para o mercado e lá no comércio. Agora no comércio era grande. Era sempre, quando eu pequeno mesmo, já tenho 74 anos, mas já tinha feira e já era grande ali já. Ali foi aterrado na época na gestão do Severino Leão, que aterrou ali. Mas era lagoa, começava aí mais ou menos da rua 7 de setembro ali, e ali até onde chama Ponto do Alto Cruzeiro, né? Ali a lagoa, era muita água ali. Tinha as olarias, a maioria as olarias já saía mais voltando para cá, do bosque. Aí já fazia muito tijolo ali, tijolo branco, tijolo bom. Aqui em Arapiraca, os dois lugares que mais dava tijolo bom, aqui e na Canafístula. Era carroça carregando tijolo e animal jumento, essas coisas, carregando água da rua Nossa Senhora de Fátima, daquela baixada e da piscina da cacimba do André Félix, lá na Canafístula. Entendeu? Pô, aqui não tinha água encanada, né? Então o povo bebia água, a maioria daqui é salobra, né? Aí os caras traziam água doce de lá. Tinha uma cacimba lá. Tinha uma cacimba que servia a cidade toda, era tirando água e ela enchendo. Olha, eu na verdade eu nunca peguei, não sei se vender, acho que eu não lembro, sei que os caras traziam, provavelmente vendia, o dono mesmo podia buscar, mas se outra pessoa ia trazer, provavelmente tem interesse de ganhar alguma coisa, né? Aí as cacimbas foram resolvendo os problemas, né, daqui. Maria de Lourdes Melo da Silva. Eu sou primo dela, segundo, né? Então, de qualquer maneira, a gente conhece ela desde criança. Ela também me conhece. Eu sou mais velho do que ela, 4 anos. Então, a gente é tudo do mesmo sítio, né? Aí, de qualquer maneira, a gente se conhece desde criança. Me casei em 74. Casei com 24 anos, ela tinha 20 anos. Foi a que eu escolhi. De qualquer maneira, só a natureza explica, Deus, né? Porque a gente tinha que pedir. Hoje tinha mais cuidado. O meu sogro tinha 10 filhos, 5 mulheres, 5 homens. Otacílio José de Melo e a minha sogra Terezinha Maria de Melo. E naquela época eu tinha que pedir mesmo. E lá, fui lá e disse a ele, o velho e a velha, que queria me casar com ela. E ela presente. Então, isso que vocês querem, então vamos. Mas eles já sabiam que a gente ia. E foi logo pouco tempo, ainda passei uns 4 anos entre namoro e noivado, uns 4 anos. Aí me casei. A gente ainda foi difícil. Não era fácil, não. O velho era danado e era muito cabresto, não dava muito trago. Já as outras filhas dele já foi, não foi mais assim, não foi mais a moda antiga, não. Mas a minha não foi muito fácil, não. A gente contava com a colaboração das amigas dela e amigos da gente, que a gente saía, era para aproveitar alguma coisa, mas para ficar ali era dose para leão. Tinha muito amigo meu. Sempre eu levei uma vida muito, vamos dizer, sociável, assim, no meu meio, né? Todo mundo ali. Tinha aquelas pessoas que a gente se vivia mais junto e outros não, mas aqueles que viviam mais junto, passeava junto. Enquanto ela vivia muito no sítio, eu já trabalhava aqui, e aí eu andava para muitos cantos. Eu achava até difícil de me casar, por conta de não me apegava a ninguém, né? Era mais, tem um negócio aqui, amanhã já estava em outro canto, não queria nem saber. Mas aí quando eu resolvi me casar mesmo, agora é levar a coisa a sério mesmo e pronto, né? Mas aí os meus amigos lá da época, era um cunhado meu, mais velho, mais novo do que ela, 1 ano.
Um cunhado meu e uns 4, 5 amigos lá que eu tinha mesmo, que a gente saiu. O restante era todo mundo, era amigo assim pra gente se encontrar num canto, mas saía pouco com eles. Teve festa danada. Os convidados da gente, eu mesmo não convidei uma pessoa só, não. Parece que eu convidei uma, foi 2 pessoas. Mas os convidados era dela lá, da mãe dela. Aí foi feita uma festa danada. No meu casamento, naquela época acompanhou mais de 20 carros no meu casamento. Até tem um concunhado meu, você deve conhecer, o Heraldo do Supermercado Albuquerque. O Heraldo, ainda hoje ele fala, brincando, que diz que a minha sogra dizia: eu não quero que vá pro casamento da minha filha com um Jeep. Jeep já estava saturado da praça, né? Ninguém queria mais pegar Jeep, já era a época do Aero Willis, e o pai dele tinha um Jeep. Ele disse: mesmo assim eu vou. Aí foi com o Jeep. Hoje ele casou com a filha dela também. Eu casei na igreja do Santíssimo, a antiga com catedral, que era na igreja velha. Eu casei ali. O padre foi o Dom Hildebrando, que ainda hoje é vivo, né? Na época, tá? Hoje ele faz umas andadas com um carrinho, uma cadeirinha de roda dessa elétrica. Aí todo dia ele anda, tem uma pessoa que acompanha ele vai até lá embaixo e volta aqui, magiando a linha aí, velha, né? Então, graças a Deus ainda é vivo. Eu encontrei com ele, aí falei, aí disse que ele tinha sido o padre que me casou. Depois ele fez a extrema unção do meu pai quando meu pai estava para morrer também. Gostava muito dele, achava muito bonito o jeito dele. Muito o jeito dele, e sempre o controle dele como padre foi exemplar. Já vim morar aqui, eu aluguei uma casinha aí ao lado da escola. Aluguei um menino, chamava até Luiz, do Bonome ele. Aí depois eu não trabalhava nesse salão, trabalhava no salão aqui ao lado dessa escola, Adolfo Bezerra. Aí a dona do salão tinha uma casa aí onde esse menino do escape aí, que a gente é silencioso. Aí eu aluguei a casa dela e o salão. Eu vinha pagando aluguel do salão. Depois que eu me casar, aluguei. Mas eu subaluguei para outra pessoa e fiquei na casa. Quando terminou o prazo lá, ele me entregou, eu vim para casa. Assim que eu vim para casa, com cerca de 1 ano, a dona vendeu uns terrenos lá para o lado, perto das Craíbas, e veio com a família para morar, precisaram da casa. Eu tive que sair, fui morar na São Francisco. Morei em 2 casas na São Francisco. Uma no final da São Francisco, dobrando à direita, tem uma ruazinha. Tinha o Bar do Paulo antigamente ali, né? Você entrando ali do Bar do Paulo pela Dom João da Batinga, aí lá na frente tem uma ruazinha pequena. Morei numa casa daquela, base de 1 ano. Aí depois dali eu vim morar na São Francisco mesmo, ali pertinho do posto, numa casa do Edmundo Jerônimo, que ele vendia pneu. Tem até um hotel deles ali, nunca sei nem se o Edmundo está vivo ainda. Ele tinha uma loja lá perto do posto do Sítio Boa Vista. Aí nesse ano eu comprei essa casa aqui. Não, eu permaneço, para mim, uma parte da minha vida é na Massaranduba. Se eu não tiver outra coisa aqui, você pode chegar. Às vezes eu digo, eu durmo em casa. Mas a minha vivência, se eu não tiver em um negócio, eu estou no sítio, estou lá. Eu tenho uns pedacinhos de terra lá, e se eu não tiver nada para fazer, eu vou lá, dou uma volta, depois armo uma rede, me deito, fico um tempão lá, de noite venho embora. Todo dia eu vou lá. Meus filhos nasceram aqui, tudo aqui, né, nessa rua aqui. Um nasceu naquela casa ali, e a outra nasceu na São Francisco e o outro nasceu aqui. Os 3, né? Tudo parteira. Né? A mesma parteira, de uma chamada até Nitinha, uma parteira famosa que tinha aqui em Arapiraca. Ela foi quem fez o parto da minha esposa, do 1º, 2º e 3º filho. Um é Fernando Melo da Silva, o mais velho.
é casado, tem 2 filhos, a esposa e 2 filhos. Outro é Terezinha Melo da Silva, tem uma filha, essa é mãe solteira, não tem, veio com o rapaz, mas não deu certo, se largaram para lá. E o outro é Sérgio Melo da Silva, é esse que toma conta da oficina, sabe? Também é casado, a mulher dele é a irmã do Marquinho, lá do Aquabal. A história que conta que aquela, ainda na virada do século XVIII, né, para XIX, houve, no finalzinho de 1800 para 1900, houve um surto de febre muito alta em diversas cidades do Nordeste, e naquela época foi aconselhada sob orientação de padres jesuítas, que os cristãos colocassem uma cruz em cada morro, segundo ele, para afugentar a peste negra. E lá na Massaranduba, inclusive meus parentes morreram, muita gente com essa doença. O cara ficava preto, dava uma febre infeliz, que o corpo ficava preto, que enrolava os caras com palha de banana. Tirava assim, largava a pele, o cara morria. Aí colocaram uma cruz, e esse cidadão, Mano Antônio, colocou a cruz lá no morro de madeira. Passado o tempo, a doença foi dizimada, acabou, e eles continuaram indo lá para o morro, pagando promessa lá, nesse cruzeiro, né? Fazia promessa e tal. Segundo eles, a ideia é que se a cruz teve o poder de, através de Deus, de afugentar a doença, também podia curar outros males das pessoas. Então o pessoal começou, e você sabe, crença não se discute, né? E começou pagando promessa lá e ficou. Essa coisa é tão antiga que o seu Pedro Tertuliano, que é avô do Marquinho, ele disse a mim dizia que quando ele tinha 7 anos de idade, o pai dele já levava ele do Baixão para Massaranduba para pagar a promessa lá. O seu Pedro morreu, me parece, com 97 anos. Se tivesse vivo, estava em uns 110, 112 anos. E disse, nessa época, o pai dele já levava ele para lá para pagar a promessa. Então, só para ter ideia do tempo, né? Aí, mas era só ali onde, quando foi em 66, o padre Epitácio pediu ao pessoal para fazer, o Epitácio Rodrigues, né, para fazer uma cruz de cimento lá. Como era muito difícil lá, resolveram fazer a cruz de cimento ali na Pio 12, ali na Massaranduba, no salão lá do tio meu, que eu fui até padrinho de casamento meu, e fizeram a cruz. O pedreiro que fez aquela cruz morreu o ano passado, ainda estava vivo, e o padre Epitácio organizou uma procissão levando aquela cruz. A cruz devia pesar uma cruz de cimento grande. Aí botaram uns pau atravessando, pegou um monte de homem, e eu ajudei a subir aquela igreja lá. Eu tinha 12 anos de idade, sabe, lá para o morro. Aí botaram lá aquela cruz que está hoje, de cimento, né? Antes disso, a cruz de madeira acabou, mas tinha nascido um pé de pau, e o pé de pau criou 2 galhas de lado. Ficou parecendo uma cruz. O pessoal continuou pagando as promessas, botando fita, botando pedaço de osso de pau, não sei o quê, lá no pé daquele pé de madeira. Roupa, aquelas coisas, né? E aí depois que botaram a cruz de cimento, tiraram lá. Tem outra coisa também, que todas as crianças que nasciam mortas ou que morriam sem ser batizadas também eram enterradas lá no pé do morro, no pé do cruzeiro. Eu mesmo tive 2 irmãos meus que foram enterrados lá também. Um morreu sem ser batizado e outro nasceu morto. Foram enterrados lá no pé do morro, lá no pé do cruzeiro, né? Aí pronto, botado o cruzeiro, ficou só aquele pátiozinho pequeno assim, que
que não dava 30 metros quadrados ali, aí juntava um monte de gente. Aí era festejado dia de ano e Sexta-feira Santa. Aí dava muita gente. Sexta-feira Santa o pessoal subia, passava a noite toda lá, amanhecia o dia. O pessoal, na sexta-feira, dia de ano só ia de dia, não ia de noite. Aquilo não tinha energia, não tinha nada, mas o pessoal passava a noite lá. E aí eu me criei ali. Depois, já em 90, década de 90, já nos finais do mandato do Severino Leão, o Demurier sai candidato. Nós tínhamos pedido do Zé Alexandre para fazer uma capelinha lá no morro. Aí ele disse que ia fazer na candidatura, quando ele estava candidato, mas não fez. Logo em seguida veio outra eleição, quando o Severino Leão estava ainda terminando o mandato dele. O Demurier sai candidato a deputado. E aí um menino lá da Massaranduba, chama até Zé Pedro, trabalha na prefeitura. Aí pediu ao Demurier para ajudar na construção da capela. Aí o Demurier deu 2 milheiros de tijolo. Aí nessa época já havia um movimento da Legião de Maria, que o Padre Aldo, logo quando chegou aqui, se entrosou nessa Legião de Maria e fazia essa procissão, uma procissão saindo ali da Baixa Grande para o Morro da Massaranduba. Aí o Padre Aldo, quando chegou, aí se organizou com eles lá e resolveram mudar o início da procissão, saindo da concatedral, 4 horas da manhã, para lá, para o morro. Aí quando o Demurier tinha dado esses 2 milheiros de tijolo, o caminhão foi botar lá no pé do morro. E o Padre Aldo vai na subida, já era o Padre Aldo, aí na subida ele pediu a cada uma das pessoas que estavam acompanhando a procissão pegar um tijolo e subir com ele lá para o morro. Lá para o local onde ele ia celebrar a missa, né? O texto dele, era aquela coisa de igreja. Aí quando ele subiu, Demurier também pegou um tijolo e subiu, quando marcou no relógio. Quando foi meia hora, estavam os 2 milheiros de tijolo lá em cima no morro. Aí a conclusão que ele tirou. O cara sabe quanto é que um político gasta para botar 2.000 pessoas num canto, né? E ali já havia um movimento natural capaz de botar 2.000 pessoas em meia hora. Aí ele resolveu investir. Aí foi quando ele entrosou com o Severino, fizeram aquela capelinha pequena. Aí articulou meios, entrosou com o pessoal para abrir aquela estrada que sobe de carro até lá. Aí abriu, aí aquela estrada pegou no meu terreno e de um vizinho lá. Aí chegou lá para o morro. Mas aí depois, com os problemas políticos dele aí com a prefeita, com a Célia na época, aí eles, segundo eles, achavam ou descobriram que a Célia queria impedir que fosse feita a festa perto da eleição. Aí ela, como prefeita, podia, na verdade, dizer que não fizesse e acabou. Aí foi criada às pressas a Fundação Morro Santo, porque com a fundação já tinha uma instituição, uma figura jurídica que a prefeitura não podia mais mandar, né? E aí entra eu em ação. Que, como eu disse, os terrenos é tudo, começa embaixo, largo, vai estreitando lá em cima, para convencer os moradores para doar, os donos das terras, para doar um pedaço da terra lá, para a gente fazer a igreja e fazer um teatro lá. Aí o pessoal doou. De qualquer maneira, quem empenhou a palavra fui eu, para que eles fizessem, que eles não tinham intimidade nenhuma com o Demurier. Aí, graças a Deus, o pessoal doou e a gente começou a igreja lá. O Demurier era deputado, na época podia, né, tinha força para mexer. Mas quando ele saiu da militância política, diretamente de mandato, aí parou a obra lá. E a igreja não fez muita coisa para desenvolver, não tomaram iniciativa e parou por muito tempo, até 2017, quando a gente voltou já novamente, já com outra roupagem.
eu tinha pedido ao Marquinhos, o Marquinhos já estava equilibrado de vida, que o pai dele tinha um terreno lá vizinho, lá o morro. Eu pedi a ele para ele se envolver naquela questão do morro, porque eu tinha ideia, mas não tinha dinheiro. E ele já podia envolver mais gente de dinheiro e criamos um movimento que eu acredito que dentro de uns 3 anos a gente deve ter conseguido uns 500 tantos mil reais só dos empresários, do pessoal lá para dar continuidade à igreja, né? Foi levantado mais aquelas coberturas, aquelas coisas todas, até o padre foi tirar uma licença que não chama o nome no sabático, parece, sei lá. O padre Antenor, que era quem tomava conta de lá, aí saiu, deixou o padre Paulo não. Aí veio a questão do bispo, né, do Dom Valério, que adoeceu, né, deu AVC, ficou uns 6 meses doente, acabou falecendo. E aí, até nomear outro bispo, nomeou do Valdemir, mas aí de lá para cá não foi feito nada, né, desse tempo. Está parado, eu não sei por quanto tempo que a gente perdeu, vamos dizer assim, a autoridade porque a gente doou para a igreja, era 11 tarefas de terra. Se nós não tivéssemos doado, podia ser um hotel, podia ser qualquer outra instituição, tinha muita gente interessada ali. Tinha o pessoal da igreja evangélica que tiveram interesse de comprar aquilo ali, procuraram a gente e a gente definiu que não, porque o pessoal, os doadores, eram tudo católico, então de qualquer maneira para mudar o rumo da coisa, sabe como é que fica, mexer com um sentimento de gente, né? E aí tá lá agora, vamos ver qual vai ser os pontos de vista. Inclusive do nosso movimento tem dinheiro, a quantidade eu não posso dizer diretamente, mas segundo algumas informações dos movimentos nossos, ainda deve ter em média de uns 140 a 150 mil pontos, isso de 2017 de 2020 para cá que parou. Mas o projeto ali é um mega projeto, o projeto é muito grande. Esse projeto, hoje, para você ter uma ideia, o que tem construído ali hoje, se você pegar hoje 2 milhões você não faz, que tem ali. E outro dia os arquitetos estavam apresentando, teve um almoço na casa do Zé Alexandre e a gente foi, e os arquitetos apresentaram o projeto. E na minha cabeça, o projeto que eles apresentaram, aquilo ali só dava 10% do projeto. Aí eu depois conversando com o Liberto disse, porque se você não tem a visão que eu tenho de construção, mas isso aqui só dá 5%. Então, para você ter uma ideia, se 5% dá 2 milhões, imagina ela toda, quanto muitas vezes até nem gasta tanto esse mesmo valor, né? Eu sou conhecido como Cícero da Massaranduba. E até eu digo, brincando, que nem ladrão de cavalo tem muito nome. Quando eu era pequeno, o pessoal da Massaranduba, todo mundo me chama Cicinho. Da Massaranduba é assim. E havia outros Cício lá, e mais 2 pessoas Cício, cada um tinha um apelido, aí me chamam Cicinho. Depois eu comecei a trabalhar em oficina. E lá aí ganhei outro nome, Cício da Oficina. Depois eu comecei a estudar e depois voltei e comecei a dar aula, professor Cícero. Mas como o presidente da associação tinha fulano de Itadu Carrasco, fulano das Barreiras, fulano não sei de onde, tem o Cícero da Massaranduba. E na época que eu registrei o nome para a candidatura, o nome estava mais em evidência. Mas isso teve até um custo que até a mãe do Vito Ferro, que é candidato, era minha amiga, aí eles moravam aqui perto. Aí cheguei um dia passando lá, Cício, rapaz, eu vi o teu nome, eu vim saber que Cício da Massaranduba era você, porque ele tinha um carro de som e tinha uma foto tua. Senão eu não vi, quer dizer, então de qualquer maneira foi o nome que ficou por último. Então quase hoje, com a maioria do pessoal me chama por Cício da Massaranduba. Ainda quando o Demurier
começou ali, a gente fez uma brincadeira assim, lá em cima, mas pegou o pessoal aqui da terra, né? E tiveram a ideia de fazer um espetáculozinho de dia, né? Sem muita coisa nova, né? Mas fizeram a Paixão de Cristo, né? Quando é no outro ano, aí fizeram novamente. No terceiro ano, aí já tinha ganhado pulso as coisas, o Demurier já estava com mandato. Aí o Demurier articulou os meios para lá e conseguiram trazer aquele Cláudio Reis, da Globo, do Cláudio Reis, sei lá que fez papel de Uga Uga numa novela, né, que teve aí. Aí ele veio, e nessa época deu tanta gente ali que se você fosse assistir o espetáculo na sexta-feira, você perdia, não via nada, porque não dava para ver, de tanta gente tinha. E a conclusão que se chegou é que o espaço, apesar de ser grande lá, mas por ser acidentado, a parte que fica transitável para a gente ali acaba ficando pequeno, para a multidão de gente. A gente viu que para profissionalizar ali, teria que separar a igreja do canto, teatro e outro. Até porque vem aquela questão de cobrar o espetáculo. E lá o espaço é da igreja, que vai cobrar o quê da igreja, né? Como é que encher de gente e de noite tem espetáculo pago? Todos esses questionamentos foi levantado e acabou a gente definindo fazer o espetáculo embaixo. Só que a parte de baixo o terreno era meu. E na época o Demurier comprou o terreno via a Fundação Bolsanto. Nós criamos a fundação, né? O meu, 13 tarefas terra minha e 13 do Dr. Zé Mendes. Fez o espetáculo, mas ele se atrapalhou lá com o negócio dele, acabou não pagando o terreno e a gente tomou conta de novo. Fez um favor grande, né? Porque senão ninguém sabia mais onde o dinheiro estava, né? Aí pronto, eu fiquei com o meu e o Zé Mendes ainda hoje ficou para a família dele, né? Aí de lá em diante foi 2002 que o Uga, que fez papel do Uga, veio. Quando foi 2003 não houve espetáculo. 2004 aí o menino Wagner juntou com o pessoal e fizeram com o nome da Fundação Bolsanto. Aí logo em seguida, por conta de umas coisas lá e liberação de dinheiro, ele acabou fazendo essa associação dos artistas da Massaranduba. E aí foi que até o Demurier me procurou e ficou mal satisfeito. Por ele não fazia, mas só que o terreno era meu, ele não podia mandar, na verdade. E eu disse, olha, Demurier, é o seguinte, do jeito que eu lhe dei apoio para você fazer, eu também dou apoio a ele para fazer o espetáculo, né? Criar um meio para fazer o espetáculo. Aí ficou fazendo lá no meu terreno. Quando tem dinheiro, aí eu alugo a eles. Se for um negócio que não tem, que eu saiba que não tem dinheiro, pronto. 2019, parece que foi, antes da pandemia. Estava parado lá. Nós estamos em 2024, 2023, 2022, eu cedi de graça. Pode fazer aí. Porque era um grupo, foi no ano que fizeram aqui, lá no Morro, e fizeram lá na Canafístula. Dividiu os grupos, aí eu cedi e fizeram lá. Mas eu não. Agora o ano passado, esse ano já tinha dinheiro, aí eu já cobrei do pessoal, mas tá assim, o prefeito deu nó aí, o prefeito disse que estava pronto para ajudar, mas o local, ele se juntasse ou resolvesse a situação deles, mas o lugar que ele achava que devia fazer espetáculo é lá na Massaranduba. E aí ele ajudava, mas sendo lá. E em 2011, a Assembleia Legislativa votou um projeto transformando a lei num patrimônio imaterial de cultura. Hoje é lei estadual e de qualquer maneira já o morro, a questão cultural geral, né? Aí inclui tudo. E eu sempre vi, sabe, assim, que ali uma coisa só dá certo com a outra. Porque
o público, uma parte do público é distinto, mas outra não, é o mesmo público. Só que tem uma coisa, um traz, se tiver espetáculo, leva a gente para a questão da fé religiosa, que no primeiro momento nós tínhamos a ideia de criar ali um evento onde, se você quisesse lá para ver a questão cultural, a história e tal, ir lá. Aquela pessoa que queria só ver o espetáculo em si, e aquele povo que quiser só uma festa mundana, alguma coisa, ter também um espaço. Aí foi quando a gente fez embaixo, porque a gente só nessa parte de alimentação tomava conta dessa, criaram uma praça de alimentação, só pequeno negócio ali. A gente chegou a cadastrar 97 comerciantes ali, de vender confeito, vender vinho, vender não sei o quê, vender cachorro quente, essa troçada lá, e dava um trabalho danado, porque a gente não queria que vendesse vinho lá em cima, e não é fácil ali, só se vê uma lei, uma coisa que a polícia entra em jogo, mas porque se o cara não vender ali, o cara pode vender em casa, que muita gente mora perto, e o cara não pode empatar do cara vender na casa, só se criar uma lei mesmo para isso, né? Mas então a gente fez ali, cadastrar, teve gente assim, tem uma comadre minha, que tem um mercadinho na Massaranduba, botou um carro de confeito lá, 11 horas eu cheguei lá, só, compadre, pode embarcar o carro, não tem mais um confeito, sobrou nada, vendia tudo, que você botava ali, vendia. Aí pronto, então vendo por esse ponto econômico, né, uma saída também para a cidade, né, e a questão cultural não deixa de existir. Então eu vejo que tanto o movimento da igreja em si, da fé, traz gente para o espetáculo, como vice-versa, como o espetáculo. Então eu vejo que aquilo é um segmento que ele dá certo se for paralelo, e seguindo junto. A gente chamava Serra da Massaranduba ou Morro da Massaranduba. Esse nome, Morro Santo, foi dado assim por algumas pessoas, que tem gente que paga promessa, tem gente que muita fé, esse povo não tem. Pra você ter uma ideia, eu estava lá em Maceió, no Iguatemi, e tinha perto da Semana Santa, e tinha umas mulheres conversando assim. Eu disse, mulher, aí tinha umas propagandas, uns folds lá do morro, apregado lá num vidro, lá no Iguatemi, lá em Maceió. Aí a mulher disse, olha, se Deus quiser, vou trabalhar de jeito para me desocupar, porque na Semana Santa eu vou para Massaranduba. Aí vou para esse lugar assistir. Aí conversando com a outra. Aí outra, você já foi? Já fui. Aí ela contou que tinha uma doença, uma dor numa perna, que já tinha feito tratamento em Recife, não sei aonde, fez uma promessa, foi lá para o morro e desapareceu a dor. Aí não pode dizer que é verdade nem mentira, né? Mas de qualquer maneira há uma tendência disso. Agora, o povo vai pagando promessa, botando aquelas pedras lá, vem umas cruzes, tem uma via sacra que faz na sexta-feira, e o pessoal vai botando as cruzes naquelas pedras, né? E tem o cruzeiro mesmo que bota, e tem uma casinha de oração também lá, uma igrejinha pequena. Bota dinheiro. Pra você ter uma ideia, a gente enche uma jarra d'água lá na Semana Santa, só se vê o caba lá pegando naquela jarrinha d'água, tirando com um caneco lá, enchendo um vidrinho para levar para casa. Quer dizer, você não pode chegar, não, isso não serve de nada não, né? O que o padre faz é ir benzer, né? Mas, de qualquer maneira, essas coisas, pra você ter uma ideia, eu botei uma mulher lá para tomar conta da capelinha, o pessoal não mexer, que bota um cofre lá, para quem quiser botar alguma moeda, alguma coisa, botar. E essa mulher ficou lá. Quando foi de tarde, que eu cheguei à tardinha, é só assim, uma mulher me entregou, deixou um relógio aqui, um reloginho pequenininho, e disse, foi uma promessa. Ela chegou aqui com o joelho todo cheio de sangue, subiu de joelho a ladeira e veio e botou esse relógio aqui de uma promessa que fez. Ah, negócio bom. Peguei o relógio e guardei aí, nem lembrei. No outro leilão, quando a gente fez um leilão em 2017, a gente discutiu esse leilão lá na casa do Zé Alexandre, a perspectiva deles era de apurar 100 mil contos ali no leilão, aí deu os 100 mil contos. O Ricardo estava lá.
Aí deu leilão e aí sortearam uma bicicleta do neto do Zé Alexandre. Aí eu lembrei do danado do relógio que estava em casa, eu não tinha lembrado. Já fazia mais de quase um ano que ele estava aí. Já fazia um ano. Aí eu disse a ele lá, no outro leilão que fizeram, aí eu levei o relógio ali para um relojoeiro, mandei ele olhar. Não, esse relógio aqui é bom. Pensei que era desse do Paraguai, né? Não, esse relógio aqui é bom, é só a pilha. Botou a pilha, ele ficou bom. Aí cheguei lá no leilão, entreguei lá para o leilão. Aí na hora foram, leiloaram tudo, no final ficou o relógio. Aí o padre, o Dom Valério na época era vivo, né? Aí vai falar do relógio agora. Disse, antes de leiloar o relógio, eu quero que o seu Cício coloque como foi que esse relógio chegou lá na igreja. Aí eu fui e disse, aí como tinha, peguei o microfone e disse como tinha sido. Sei que esse relógio me parece que deu 900 conto no leilão. Quer dizer, o cara, negócio de fé. O leilão lá, os caras botavam pocando. Teve leilão ali que o cara arrematar uma abóbora por 700 conto. Então os caras queriam dar o dinheiro, né, de qualquer jeito, né? Então ali é uma coisa que eu defendo que aquilo acompanhe. Resultado, a gente doou a parte de cima para a igreja, mas as partes de baixo permaneceu dos donos dos terrenos, né? E havia até uma discussão do pessoal de perguntar, e eu vou doar o meu terreno e mais tarde, se isso aqui tiver alguma coisa, eu pagar para entrar no meu terreno. Digo, não, eu garanto a vocês que eu, no meio, faço com que vocês tenham acesso livre. E quando tinha espetáculo, era um compromisso que eu fazia logo com o pessoal do espetáculo. Tem o pessoal que doou aqui, eu quero ingresso para dar a eles. Aí todo mundo me entregava um talão, distribuía com os doadores, doaram o terreno. Então, Alice, eu acho que precisa que a cidade veja aquilo ali mais como uma coisa de Arapiraca ou do Estado, não é uma coisa de A ou de B. Tanto é que nessa nova comissão que foi criada para levantar fundo para a lei, o Demorê fez questão de não ficar na cabeça, fez questão de ajudar na discussão, mas eu não quero comandar. Acompanha isso de muito tempo, passo a passo ali. Eu defendo ali como eu defendo os meus filhos, aquele morro. Tudo, para mim é tudo. Eu sou muito família. Aí me casei, outra família da minha esposa, que era muita gente. Então sempre a gente teve um bom relacionamento e pretendo que a gente vá até o dia que Deus nos chamar aqui da terra. Então, para mim, a coisa mais importante que tem hoje é saúde e famílias. Tenho 4 netos, tenho até praticamente um neto que não é neto, mas é neto. Difícil de entender. Eu quero que vocês coloquem. Tem um menino, que eu mandei até a foto, tá no carro que ele é neto do Heraldo Albuquerque. Mas a menina do Heraldo, tem uma foto dela aí, chama Edna. Chama ela com Dinha. Toma conta lá do mercado. Ela ficou aqui na minha casa, seguramente quando ela era criança, uns 4 anos. Esse menino, tanto ela como o Júnior, que tem um Júnior Albuquerque. Sabe quem, não sabe? E tem aquele mercado Albuquerque, tem aquele um feijão verde que tem ali na Coab velha, Coab nova. Aí esses viviam aqui em casa. A gente tomava conta deles para tudo. E quando eu ia para o sítio, levava eles, deixava ele na casa do pai deles e descia. Quando eles pegavam as coisinhas deles, vamos, Dinha, para a estrada esperar o teu Cício chegar, porque senão ele vai se embora e deixar a gente. Aí eu já passava, aí o pai, os bestas não estão ali, esperando o pai Cício. Pegava, trazia eles para aqui, então via como fosse o pai deles. E essa menina a gente considerava como pai. E agora ela casou, teve um menino. E o menino é danadinho e aí continua já me chamando de avô. Então eu faço questão desse documentário ficar o nome dele, contando essa história. E eu faço questão de deixar Joaquim o nome dele.
O Ricardo ligou para mim, eu tinha chegado da praia, que eu estava estou construindo uma casinha lá na praia. Aí ele ligou no sábado, já umas 8h30 da noite. Aí perguntou se eu estava em casa. Tô. Se expôs aguarde meia hora que eu vou aí para a gente conversar. Eu digo, tudo bem, pode vir. Aí chegou aí, já umas 9h da noite, a gente conversou, aí ele disse que era para participar desse projeto e tal. Tudo bem, não tem problema nenhum, a gente ir. Já eu procuro ver sempre, isso eu acho muito uma arte de vocês, quero até parabenizar vocês por essa arte, além do Ricardo, mas vocês são a força de trabalho dele, né, nesse sentido, porque se vocês não tivessem qualidade no serviço que fazia, fatalmente o projeto, por mais vontade que ele tivesse, não dava certo, né? E agora, ainda ontem eu estava olhando ali um do Lindo Arte, lá da Massaranduba, que passou no dia do aniversário dele, o Ricardo esteve lá, e o Lindo Arte foi motorista do deputado Nezinho, velho, muito tempo, né? O motorista do Oscar Fonte, aliás, do Edson Lins, deputado Edson Lins, depois do Nezinho, porque ele morava aqui, aí foi do deputado Nezinho muito tempo, aí eles fizeram esse trabalho com ele também. Eu acho que foi bom, né? E agradecer a oportunidade, que eu sei que de qualquer maneira vocês fazem com qualidade. E não é todo dia que a gente tem vocês aqui para um negócio desse, eu achei importante demais. Deixar isso fica para nossa família mais tarde, né? A mensagem que eu deixo é que cada um pense como eu penso em manter uma família unida. Isso significa que não é que ninguém vai querer nem aceitar tudo que os outros fazem, nem aprovar tudo que alguém faz, mas tá no meio para quando tiver uma aresta, o cara entrar para ter poder de resolver e ser ouvido, né? Para mim é a mensagem que eu deixo. Isso para mim é para os meus filhos, meus netos e minha família, meus cunhados que puder me ouvir. Graças a Deus até a gente tem um relacionamento bom. E eu espero que isso vá perdurar por muito tempo. Eu acho que, primeiro, agradecer ao deputado Ricardo Nezinho por esse trabalho, a vocês que estão com o profissionalismo de vocês, mostrando que sabem trabalhar, e a gente vê por os outros trabalhos, esse não vai ser diferente. E desejar que a nossa cidade tenha cada vez mais representante que pense desse jeito, né? Porque você sabe que as discussões que gera nesse mundo maior é política, religião e futebol. Mas no futebol, se você não apostar dinheiro, o Asa ganha, o Asa perde, ou a seleção brasileira, o Flamengo ou qualquer time, e você não perde dinheiro nem ganha, né? Com aquilo ali. Na igreja também, na religião, só se você for um cara viciado e através da religião faça com que você se converta e saia daquele vício. Mas fora disso também não tem como mudar a sua vida, assim, financeiramente. Agora, na política, tem tudo a ver. Para você ter a melhor escola, depende da política. Para ter o melhor hospital, depende da política. Para ter a melhor agricultura, depende da política. Financiamento e tal, essas coisas tudo, depende da política. Então, a gente precisa, eu digo sempre, ninguém é obrigado a gostar de política. Mas tem que aprender a aceitar que é a política que manda nesse país. E agradecer a vocês e também dizer das minhas amizades, entre elas existem algumas pessoas de lá da Massaranduba, tais como o pessoal mesmo do Albuquerque, o Heraldo é meu concunhado, o Júnior do Albuquerque, filho dele é como fosse um filho para mim, os meus cunhados, minhas cunhadas, tudo em que é como fosse cunhada, irmã, filha, tudo, a gente considera tudo. E todos nossos parentes lá que a gente tem em consideração, que Deus dê muita sorte a eles, que continue vivendo em paz, é isso que eu desejo para todos. Pois é, e você que está me assistindo, né? Fique com Deus e um beijo no coração para todos. Tchau.